Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMI Podcast. Divide a bancada comigo, Dr. Marcos Vinícius Bizarro, ex-prefeito de Coronel Fabriciano, ex-presidente da AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, alguém que tem história no Vale do Aço, que é amado em Coronel Fabriciano e adjacência. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Elisa. Obrigada por ter conseguido uma pauta para o nosso CMI Podcast. Eu que agradeço. Uma pauta não, uma pausa, né? E agora também estamos aí de vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, né? Estamos aí trabalhando. Nem sabia, eu ia perguntar ao senhor Isso. mesmo. Então, inclusive, na próxima semana, nós estamos fazendo uma rodada aqui, vamos começar na região central, em Conselheiro Lafayette, depois vamos fazer Ponte Nova, João Molevade, Ipatinga, dia 19, e dia 20 em Governador Valadares, trazendo capacitação dos melhores técnicos que nós temos na Confederação Nacional dos Municípios, para trazer aí para os funcionários, tanto da Câmara, como também das prefeituras, para a questão de capacitação. Que bom. Doutor, o senhor é médico de formação, né? Não é à toa que a gente chama de doutor. O doutor dele não é porque ele é advogado, é porque ele é médico, né? É médico do idoso. O senhor foi parar na política, é um movimento tão comum os médicos se candidatarem a prefeito, mas antes o senhor foi candidato a vereador. Isso. Fiquei admirada, não sabia. Na verdade, eu não estudei para ser político. Eu não gostava. É muito comum esse movimento. Eu não gostava de política. Você diz, como assim você não gostava? Não, eu não gostava de política. Eu entrei na política por uma necessidade e por um apelo da população numa situação que era o antigo Hospital Siderúrgica, que ele fechou as suas portas. Naquele momento eu era diretor do hospital, diretor técnico, não diretor administrativo, diretor técnico, e eu me indignei, assim como a população se indignou, uma cidade de 110 mil habitantes, o único hospital que atendia SUS, o poder público simplesmente lavar as mãos. É mais um hospital que fechou, nós não temos nada a ver com isso. Mas espera aí, se o prefeito foi eleito para a população e na sua plataforma, sempre o prefeito gosta de falar que vai fazer educação, vai fazer saúde, vai fazer obra. Aí quando precisa dele, num problema, num caos sanitário, o que aconteceu com o fechamento do Hospital Siderúrgico criou um caos no Vale do Aço, que inclusive sobrecarregou o sistema de saúde de Ipatinga e de Timóteo, e o prefeito Fabriciano simplesmente na época disse, não tem nada a ver com isso, é problema do Estado, isso é problema da União. Não, é problema do prefeito. Eu sempre digo, nós temos três esferas de poder, mas dentro do seu território, o problema é seu. Quer dizer que você não teve articulação com o Estado, você não teve articulação com a União e deixou aquele serviço fechar. Então foi ali que eu me indignei e me lancei e disse, já que você está falando muito, por que você não se candidata para fazer? Então eu vou me candidatar. E aí realmente eu me candidatei. A primeira, eu me candidatei como vereador para ajudar uma chapa de vereador, não era eu candidato a prefeito do grupo, e eu fui o mais votado, não fui eleito da chapa, porque naquela época não deu coeficiente, não elegeu ninguém do meu partido, mas é coisa de Deus, tá? Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, as coisas não acontecem por acaso, se uma porta se fechou, tem um porquê. Então se eu tivesse sido vereador, quem sabe eu não teria sido prefeito, né? Mas você já parou para pensar que é um movimento contrário? Porque o presidente de Câmara, às vezes, ele vira prefeito, mas alguém que não foi parlamentar virar prefeito é raro? É muito difícil. Como que a população vai dar um voto de confiança em alguém que nem vereador foi? É um movimento. É muito complicado. E tem muita gente também que não faz adaptação. Sim. De legislativo para executivo não consegue fazer adaptação, porque é diferente. É muito diferente. Totalmente. A gente pede, o executivo faz. Eu falo que aqui é um órgão de papel. O que quer dizer para quem está nos escutando, nos assistindo? As funções do poder legislativo são muito limitadas. Ele não pode construir uma ponte. Às vezes ele é um vereador de uma comunidade rural, a minha ponte caiu. Ele pode indicar, pode solicitar com bom uso do relacionamento com o executivo. Mas a confusão ela vem por parte do cidadão. Muito grande. E vem a cobrança em cima do legislativo
E aí eu te digo que também deve um pouco ao executivo essa responsabilidade, porque ao invés de privilegiar todos de igual forma do legislativo, ele acaba às vezes privilegiando um grupo, 3 ou 4, um grupo ou 3 ou 4, e dando um poder para esses 3 ou 4 que não é deles, mas deixa entender para a população que se eu sou próximo desse, eu vou ter a minha ponte, eu vou ter minha rua asfaltada, eu vou ter tal coisa. Então isso aí eu acho que tem um pouco, o executivo é um pouco do culpado. Tá? O senhor não foi eleito vereador. E aí continuou trabalhando como médico. E como é que alguém chegou para o senhor e falou, vamos candidatar a prefeito? Aí esse grupo, quando eu fui candidato a vereador, o hospital não estava fechado. Aí, quando eu tomei a decisão de ir para prefeito, foi na transição do fechamento do hospital para abrir. E eu vi a importância que era da questão do mundo político. Aí eu comecei a ver a política com outros olhos. Porque eu achei que esse negócio de política era só safado que entrava lá dentro. Essa era a minha opinião de pessoa autônoma e independente financeiramente, igual eu era. Eu achava assim, as pessoas estão entrando aí nesse negócio aí de política, porque só querem boquinha, só querem fazer coisa errada. Aí eu vi, com o movimento que a gente fez para a reabertura do hospital, eu percebi, opa, pode até ter essa parte ruim na política, mas realmente a política, quando ela é feita de forma correta, ela é transformadora e realmente as coisas acontecem e chegam na população. E aí o senhor fala muito nas suas entrevistas que a autoestima do povo de Coronel Fabriciano mudou. Coronel, o pessoal se via, eu sempre escuto o senhor falando um termo parecido ou assim, o pessoal de Coronel se via como primo pobre de Ipatinga e Timóteo, que é uma cidade menorzinha, mas muito ajeitadinha ali, pelo menos a síndrome do cachorro vira-lata. O senhor fala muito nisso, é um termo interessante. O que acontece? Todo mundo me pergunta, Marco, qual foi a principal obra que você fez em Fabriciano? Eu fiz muitas. Elas são incontáveis. Sim. Eu te falo que são incontáveis, que só a pavimentação de rua deve ter chegado em 300, 400. Mas a principal obra que eu fiz foi justamente dar ao cidadão esse empoderamento de cidadania. Dele acreditar nele mesmo e dele acreditar que o poder público está ali de facilitador. Ao lado dele. Ao lado dele. E não contra ele. E realmente as pessoas tinham vergonha de dizer que era de Coronel Fabriciano, e tinham por quê? Quando eu te falei dessa situação que fechou o hospital, eles vinham a Ipatinga e também a Timóteo, e para ser atendido, eles tinham que mentir o endereço. Eles tinham que conseguir um endereço daqui de Ipatinga ou de Timóteo para um simples atendimento médico. Você imagina como que deve ser triste para uma pessoa ter que esconder da onde que ele é, de quem que ele é filho, de qual que é o endereço dele. Então, isso aí tinham tirado do cidadão de Fabriciano. A pessoa pergunta, de onde você é? E isso aconteceu comigo, tá? Eu com um ano de mandato, um empresário lá em Belo Horizonte, eu fui visitar ele, sou Marcos, eu tenho uma funcionária aqui que eu acho que é lá do Vale do Aço. Aí eu perguntei para ela, aí ele chamou a moça, da onde que você é? Não, eu sou lá do Vale do Aço. Eu sei, que bacana, né? E da onde que você é lá do Vale do Aço? Não, eu sou ali de Ipatinga. Bacana, e qual bairro de Ipatinga que você é? Não, eu sou do Amaro Lanares. Não, filha, você não é de Ipatinga. Você é de Coronel Fabriciano. Falou, doutor Marcos, você desculpa aí. Aí o empresário falou, você tá com o prefeito de Fabriciano, você dizer que é de outra cidade? Ela, não, é que eu sempre falo que eu sou de Ipatinga, porque ninguém conhece Coronel Fabriciano, ninguém sabe onde que é Coronel Fabriciano, né? Então isso foi um grande desafio e eu acho que a gente conseguiu vencer isso aí. Eu acho também. Eu acho que o Marcos Vinícius prefeito se tornou o Marcos Vinícius, aí eu vou parafrasear Bolsonaro, um mito na pandemia. Eu vejo um momento que marcou a sua história de vida. Pode ter sido uma virada de chave para o externo, porque para o interno, desde quando eu assumi a gestão, a gente trabalhou muito, a gente trouxe da iniciativa privada as regras de governança para dentro do setor público, que ninguém tinha falado nisso até então. A sua equipe era muito técnica, né? Eu trouxe todos, ninguém tinha experiência com política.
política, não, eles não vinham da gestão pública, tirando o secretário de saúde, o resto tudo era técnico. E ninguém acreditava em política. Olha que coisa, ninguém acreditava em política, ninguém acreditava no setor público, não. Eu disse, não, então a gente vai fazer regras de governança, vamos trabalhar com métodos, vamos trabalhar com resultado e nós vamos tocar como se fosse uma empresa privada. Só que a única diferença é o seguinte, o lucro que teria na iniciativa privada, esse lucro ele é revertido a benefício para o cidadão. Então foi esse o segredo. E a pandemia veio a virada e todo mundo ficou que nem barata tonta. E quando eu falo todo mundo, Elise... É todo mundo mesmo. Mesmo. É todo mundo. Exatamente. Todos os países, todo mundo... Aí eu pensei, mas espera aí, eu já tinha participado de 2 pandemias. E aquele olhar do senhor foi de médico ou foi só de prefeito? Do quê? De médico. De ter, assim, agora, zelo. Não, aí agora que eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu tinha participado de 2 pandemias. Eu tinha participado da pandemia de 2002 e na de 2009. E todas eram vírus também. Por que lá nós se comportamos de um jeito e aqui nós estamos se comportando do outro? Ah, não, porque o mundo está se comportando assim. Não, não é assim não, gente. O lockdown que estão falando, ele é simplesmente para preparar o sistema de saúde. Para que caso uma pessoa adoeça, tenha onde ser atendido. Não é para evitar que a pessoa adoeça, não. Vocês estão confundindo as coisas. E outra, é vírus. Se fosse bactéria, aí é totalmente diferente. O comportamento do senhor era diferente. É vírus. E vírus, a maior arma que tem contra vírus é o próprio sistema imunológico da pessoa. Entendeu? Então aquele entendimento, eu trouxe para a minha equipe. E já tínhamos a gestão muito bem organizada e financeiramente também. Eu disse, nós temos que ampliar leito, o hospital nós estávamos fazendo a gestão. Foi o senhor que reabriu o CIDEI? Não, já estava reaberto pelo Estado, aí o Estado fechou por 60 dias e a Prefeitura assumiu em 2017. Então nós estávamos sob o comando do hospital, nós abrimos de imediato mais 40 ou 50 leitos, e nós demos a condição para as coisas acontecer. E eu fui falando o que era, e fui dando tranquilidade para a população. Nas lives que você fala, que a gente começou a fazer, explicando ali para as pessoas, calma, uma coisa assim, assada, e realmente, hoje a gente vê todas as declarações, inclusive da OMS, fala o seguinte, o pior erro que a gente cometeu no mundo, foi a questão do lockdown. Foi esse o pior erro estratégico da saúde pública. Foi ter feito o lockdown e ter feito o que fizeram com a população. Outro grande erro que foi feito, vacinar do jeito que a população foi vacinada em plena guerra. Porque nós estávamos em plena guerra, uma guerra do nosso sistema imunológico contra um vírus. Então, no momento que a gente começou a vacinar a população em massa, o que nós fizemos com o nosso sistema imunológico? Nós paramos ele, jogamos ele para estudar um vírus que ele já conhecia. Então, a gente deu um apagão no sistema imunológico da população de mais ou menos 3 ou 4 semanas, que foi aquele alto pico de mortes, infelizmente, que a gente teve em todo o país e internação. E até hoje nós estamos convivendo com a sequela daquela vacinação. Porque hoje muitas mortes súbitas que estão tendo, principalmente gente jovem, AVC hemorrágico, arritmia, ela tem tudo a ver com algum tipo de vacina, que eu não posso falar o nome dela, que eu já fui processado, tá? Pelo próprio laboratório. Mas ela é consequência. É só saber qual vacina que sumiu do mercado. Então é desse laboratório que está trazendo todos esses problemas. O senhor vacinou? Eu tive que vacinar na última. Que era profissional de saúde. Era para vacinar no primeiro como profissional de saúde. Eu disse, eu não sou profissional de saúde, eu sou prefeito aqui. Aí quando chegou na minha idade, justamente, por que eu tive que vacinar? Porque começou uma ala extremista falar que o prefeito de Fabriciano era negacionista. Então o que aconteceu? Eu tinha uma responsabilidade com a população, então eu fui obrigado a me vacinar. Porque naquele momento eu já tinha tido o vírus umas 2, 3 vezes, no mínimo, eu acredito. Porque eu vacinei mais ou menos uns 8 meses ou 9 meses depois que começou a vacinação. E eu falava, gente, se a gente tiver que vacinar, vamos vacinar a Coronavac.
que era a vacina do vírus morto atenuado. Que isso aí o nosso organismo já era acostumado com esse. E era a nossa, né? Não, ela era chinesa, né? Eu nem sei, porque teve teve uma com o João Dória em São Paulo. Não, a padrinho. Era chinesa. Era chinesa. Achei que era nossa. Não, era chinesa. Ela era importada, eu acho, pelo Butantan. Mas ela era chinesa. O mecanismo dela de ação era vírus morto atenuado. Essa era a mais segura de toda a imunização. O senhor pensa assim em relação às outras vacinas ou só da de Covid? As outras vacinas tiveram tempo de estudo, né? Entendi, é só a questão do tempo. Os efeitos colaterais e tudo. Eles jogaram a gente. A gente já entrar em polêmica, tá? Você gosta de polêmica? Não, você fica à vontade. Porque olha só, tudo que é vacina para entrar no mercado é um tempo de estudo de 20 anos. Aí aparece do dia para a noite uma vacina dizendo, não, você pode usar que é seguro. Entendeu? É uma coisa meio que absurda. Tem um posicionamento custa. Vacinas onde que mexe com o sistema, ele como é que ele diz? Ele dá um reset para o sistema imunológico e reprograma ele todo de novo, cara. É uma doideira. Doutor Marcos, quando o senhor chegou da iniciativa privada, o senhor estava acostumado a ter seu salário e pagar as coisas do jeito que o senhor queria. Aí o senhor viu aí com os percentuais de saúde, tem que aplicar tanto, educação tanto, folha de pagamento tanto, que eu não vou falar que é gasto, é um investimento no servidor público. O senhor sentiu dificuldade? Com certeza. O senhor teve vontade de correr uma hora? Falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes, quando eu fui assumir o hospital, os secretários falaram que não era para assumir, que ia quebrar a prefeitura. Eu disse, não, então eu vou embora. Se vocês acham que não dá para assumir, eu me comprometi com a população, que eu ia cuidar de saúde, eu ia cuidar desse, e agora vocês estão dizendo que não tem dinheiro, eu vou embora. Já foi o primeiro estresse que eu tive, com 5 meses de gestão. Aí os caras, não sei o que, não, então vocês ficam aí, eu vou lá em casa, amanhã vocês me dizem o que vai acontecer. Aí eu cheguei no outro dia, se a gente economizar aqui, eu acho que dá para manter, mas aí o Estado tem razão, o Estado não vai mandar dinheiro pra gente não. É dinheiro nosso, nós temos que fazer economia. Aí foi, porque eu trouxe desde a minha vida privada é assim. Desde criança e continuou na vida adulta, na vida profissional e tudo. Eu nunca gastei mais do que eu recebi. Então, o senhor tem educação financeira. Desde pequeno. E outra, tudo que eu ganho, 30% eu guardo. A minha vida toda. Eu mantenho isso aí até hoje, essa disciplina. E eu trouxe isso para a prefeitura. Não pode gastar. Tanto é que das prefeituras do leste de Minas, e eu te digo do Brasil, Coronel Fabriciano deve ser uma das poucas prefeituras que não tem nenhuma dívida. Nenhuma dívida. Eu paguei todas as dívidas do município de Coronel Fabriciano. Mandei aí, os vereadores que estão me assistindo. Eu ia tocar no assunto, o senhor mandou uma lei. Aqui, os vereadores aqui de Patinga que estão me assistindo, olha que lei bacana. Mandei uma lei para a Câmara falando o seguinte: nenhum prefeito é proibido de pegar nenhum tipo de empréstimo, desde que ele pague dentro do seu mandato. Porque é um absurdo um prefeito pegar um financiamento no ano de eleição, sem saber se ele vai ser reeleito ou não, endividar o município e deixar a dívida para o outro pagar. E pega de 80 meses, 120 meses. Isso não existe. Então, o que eu vou dizer? Quer pegar empréstimo? Pega empréstimo. Mas eu acho que dá para pagar em 36 meses. Então, você só tem 3 anos. Se você só tem mais 2 anos, não pode. Sua lei, seu projeto virou lei. Virou lei, eu mudei a lei orgânica. O senhor conseguiu executar ainda como prefeito, não deixou gasto para o Sadi que veio. Eu deixei 200... Gasto não, né? Não deixou dívida. Eu deixei 280 milhões em caixa. Eu peguei a prefeitura com R$1 milhão em caixa, com 100 milhões de reais de dívida. Eu passei pela crise dos caminhoneiros, eu passei pela crise Pimentel, que foi muito pior que o vírus do coronavírus. Foi muito pior. O coronavírus, em termos financeiros, não teve nenhum prejuízo para os municípios. Sabe por quê? Porque o governo federal abriu os cofres e mandou dinheiro para todos os municípios. Eu passei pelo Covid tranquilo, passei por todas essas coisas, paguei todas essas dívidas, 100 milhões de reais de dívida, e eu deixei 280 milhões de reais em caixa, que é o que está fazendo a Prefeitura de Fabriciano hoje estável. Olha os orçamentos dos municípios vizinhos nossos, como fecharam o ano passado, e olha de Fabriciano. Fabriciano fechou redondinho, com superávit de quase 20 milhões de reais de 2020
25 para 26. Além de uma boa relação, né, do recebimento das verbas, transferência federal e estadual, o que é que o senhor fez administrativamente que esse dinheiro apareceu? Cortou aonde? Porque o senhor Não também gastei mais do que eu recebi. O senhor também fez UPA, o senhor também fez um viaduto de grande porte. Eu te falei, se nós for falar de obra aqui, vou até amanhã. Vai dar 3 dias de podcast. O senhor pode voltar aqui. Asfalto, fiz um monte, é incontável as obras, fiz posto de saúde, fiz escolas, fiz tudo. Eu fiz um centro de especialidade médica, que é o maior centro de especialidade médica de Minas Gerais, hoje. Público. Tem privado, o Ipseng é muito maior que o nosso, mas com dinheiro 100% público, é o maior centro de especialidade médica que tem, e eu fiz ele com 100% recurso próprio, nem um centavo do governo federal, nem um centavo do governo estadual. E o senhor tinha uma boa relação com eles, não tinha? Com quem? Com os governos? Claro, eu acho que o gestor ele tem que ter relação boa. Eu também acho. Ele pode discordar politicamente, mas ele está... Também acho. Tem que entender que é um pacto federativo. É Estado, município e União. E tem políticas públicas que elas são dos 3. Sim. Não tem como a gente escapar disso aí. Eu sentei na mesa com todo mundo. No momento que a gente está no mandato, a gente tem que ser apartidário. Senão, se a gente começar a ser radical e partidário, quem vai sofrer é a população. O senhor não teve dificuldade com a Câmara? Muito, eles quiseram me caçar, ué. Em 2018, eles fizeram CPI, fizeram um monte de coisa para me caçar, ué. Por quê? Porque eles não entendiam que eles eram legislativo e que eu era executivo. E cada um tinha que cuidar do seu quadrado. Eles queriam mandar lá no meu quadrado. Eu disse, não, meu irmão, vocês são de lá do legislativo e eu sou aqui do executivo. E se vocês mantiverem no quadrado de vocês e eu no meu, nós vamos ter uma ótima relação. Ótima relação. Entendeu? Só que aqueles que tentaram me caçar em 2018, veio a eleição em 2020, ninguém foi eleito. Entendeu? A história falou por si. A população entendeu o que foi. Doutor, o senhor atendia quando era prefeito? Até 2020 eu atendi como médico. Porque quando a gente vê um médico, a gente já fala logo de uma dor. Doutor, quando o senhor era prefeito, o senhor ia na inauguração do obra, Dona Maria lá, doutor Marco Vinícius. Não, no gabinete eu dava receita para as pessoas. Eu consultava as pessoas, e as pessoas nem perguntavam consulta não, tá? Aí começava a falar, não, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar sua pressão, como é que tá, deixa eu ver como é que tá o negócio. Eu dava receita. Então, Fiz muito. Faço até hoje, se você quer saber. Até hoje. Hoje o senhor não está trabalhando? Não estou trabalhando. Está só à frente aí da gestão, da vice-presidência, né? Pela questão do ser vice-presidente da CNM e na minha previdência privada eu já aposentei também, entendeu? Tão eu jovem. Ia voltar a atender como médico agora no consultório e assim, eu te digo que é muita gente atrás de mim, tá? Porque eu deixei meu consultório, eu tinha 4.000 pacientes. 4.000 pacientes. Para você ter uma ideia, eu tinha paciente que vinha aqui do Jequitinhonha, eu tinha paciente aqui do Médio Piracicaba, eu tinha paciente do leste de Minas, Zona da Mata, tudo vinha consultar comigo aqui em Coronel Fabriciano. Então, os meus pacientes eram muito fiel, né? Idoso tem o costume de ser muito fiel. Então, o que aconteceu? Pelo fato de eu ser pré-candidato a deputado, eu disse, eu vou começar o consultório de novo, depois ter que parar, que a pior coisa que tem, eles é uma pessoa acordar 5 horas da manhã e tinha 5 horas da manhã para consultar com você às 10 horas, e eu tô te falando. Que vinha do interior. Vinha do interior, essas coisas, e chegar na hora de consultar, o médico não pôde, não. Ele teve que desmarcar o consultório. Realmente. Então, isso aconteceu isso umas 3 vezes comigo. Eu atendi até 2020, eu atendi na segunda e na sexta-feira até 2020. Eu parei por causa justamente da pandemia. Porque o meu consultório era junto com o da pediatria. Então, criança traz mais vírus, tá? E o meu idoso, ele não tem a mesma imunidade que uma criança, né? Eu disse, o cara tá vindo consultar comigo para tratar a saúde, às vezes ele pode estar pegando um vírus aqui dentro da minha sala de espera. Mas era muito difícil também o senhor gerir isso, com esse tanto de desafio lá na prefeitura. Coitado de você, difícil é ressuscitar morto. Entendeu? Isso é a coisa mais difícil que existe. O negócio é gestão de tempo. Você tem que fazer gestão de tempo. Agora é a hora disso, agora é a hora daquele outro, e fazer tudo bem partilhadinho, dá tudo certo. Temos que aprender com o senhor, né? Tem que fazer gestão de tempo. O senhor hoje está como pré-candidato? Quais são os seus... Pré-candidato a deputado federal. Pelo PL, o senhor mudou de partido. Eu queria perguntar. De partido, porque o meu grupo político é o Domingos Sávio. Domingos Sávio,
Ele era do PSDB, foi presidente do PSDB estadual, aí ele foi para presidente do PL. E eu fui um dos articuladores da campanha do Bolsonaro do segundo turno, em 2022. Eu não sei se você lembra, eu fiz um movimento aí, nós perdemos o primeiro turno em Minas Gerais, com 500 e tantos mil votos. Muita coisa. E se nós não tivéssemos entrado ali com os prefeitos, feito um movimento muito bacana, para você ter uma ideia, eu fiz uma reunião com o Bolsonaro em Belo Horizonte, eu levei 727 prefeitos para apoiar a candidatura do Bolsonaro, e nós rodamos todo esse Minas Gerais, e no segundo turno a diferença só foi 50 mil votos. Se nós não tivéssemos entrado para fazer a campanha, a diferença teria sido 1 milhão de votos, pelos nossos cálculos. O senhor, depois de ser prefeito, ficou à frente da MM, que é uma associação forte. Vamos falar sobre ela? Era forte. Até eu estar lá na frente, era forte. Agora já não é mais a mesma coisa, né? Também fiz transformação na MM. Também tinha uma equipe técnica que acompanhava o senhor. Capacitamos muita gente. Para você ter uma ideia, eu levei as regras de governança para dentro da MM. Quando eu cheguei na MM, era só cargo político lá, puxadinho de um, puxadinho do outro, um deputado indicava não sei o quê. Tinha mais de 40 funcionários dentro da MM e uns 30 que não sabiam nem o que estava fazendo lá. Só recebendo. Só recebendo. Aí nós fizemos uma limpa, trouxemos regras bem definidas do que era a nossa missão como associação para fazer a questão de política. Nós não éramos uma associação política, nós éramos uma associação que nós tínhamos uma responsabilidade técnica também com os municípios, de dar uma assistência técnica para o município, e eu revolucionei, meu filho. Revolucionei lá. Também paguei dívida lá e deixei, por onde eu passo, caixa, eu gosto de deixar né? dinheiro, tá? Eu gosto de deixar dinheiro. Deixei lá na MM também, se eu não me engano, 22 ou 24 milhões de reais. Peguei com 1 milhão de reais, deixei com 24 milhões de reais em caixa. Como é que era o trabalho da MM, doutor? Cara, é assim, desculpa pelo Imagina. Mas assim, era que nem terapia de casal, tá? Porque nós temos que entender que a realidade de Minas, nós temos 853 municípios, mas 80% desses municípios eles têm menos de 10 mil habitantes. E a maioria deles são muito dependentes de fundos de participação de município, de recursos de transferência, tanto do Estado como da União. Então, meio que vem de almoço para pagar a janta. Então, a gente tentou levar para esses municípios, e foi muito bem aceito, aquela mesma mentalidade. Não interessa quanto é que você está recebendo, interessa aonde você está investindo seu dinheiro. Comecei a ensinar os municípios a trabalhar mais com verba vinculada do que com recurso próprio. Então, se esse dinheiro vem para a educação, você tem que gastar ele 100% na educação, não adianta deixar ele parado aí. Ah, não, mas é muito difícil de prestar conta desse dinheiro. Não, por isso que a MM está aqui, que a gente vai te ensinar como é que presta conta desse dinheiro. Ensinamos eles também como captar recursos, onde que estavam as fontes que eles estavam deixando passar. Mostramos para ele, olha, você está ferindo pressão lá no posto de saúde e você não está ganhando nada por isso, porque você não está informando. Começa a informar, começa a fazer isso. Então a gente começou a melhorar muito essa questão técnica aí da associação. Esses programas inúmeros do SUS que tem, é difícil chegar lá na ponta, né, doutor? Inclusive o profissional médico, ele quer os centros e não quer ir para a ponta. Eu conversava há pouco com a adjunta do município. A gente tem que entender que a grande maioria dos programas feitos pelo governo federal, nem tanto pelo estadual, porque o estadual, o nosso estado de Minas Gerais, ele está todo endividado, ele não tem condição de fazer programa nenhum, entendeu? A grande maioria dos programas do governo federal são para enganar a população, porque ele não dá recurso nenhum. Ele vai lá e faz o programa, é lindo e maravilhoso, dentro da maquete deles, do que eles idealizam, é o sonho de consumo, é a Noruega da vida. Você queria estar naquele programa fantasioso, mas só quando chega na realidade, eles querem mandar a parede, querem mandar um carro. E o custeio do dia a dia para fazer aquele tipo de serviço? Aí eles não têm a mínima responsabilidade. Então, outra coisa que eu falei para os prefeitos, pare de aderir a programa do governo federal que ele não te mande custeio. Ele quer fazer o programa, faça bem feito. E outra coisa,
Quando você quer fazer alguma coisa com o seu parceiro, você tem que chamar o seu parceiro e explicar para ele o que você vai fazer e definir bem as regras. Olha, tantos por cento é seu, tantos por cento é meu. Não botar a goela abaixo dos municípios. Pô, município, você imagina, você que está assistindo aí, um cadastro de Bolsa Família. Pô, eles mandam R$ 2,50 para um município para fazer o cadastro. Você acha que você paga hoje uma estrutura para manter um profissional ali para fazer cadastro? Aí o que acontece? Se você não tiver com o seu cadastro em dia, nós vamos deixar de mandar o dinheiro, porque o dinheiro que já é muito baixo, aí ainda quer cortar o seu recurso, entendeu? Eu sou assim, que nem eu te falei, eu toquei a gestão de Coronel Fabriciano muito individual, dos outros poderes, porque eu aprendi a economizar e fazer muita coisa com recurso próprio, tá? Mas é uma coisa difícil. Eu preferi dar uma freada, meus primeiros 2, 3 anos foi muito de freada e planejamento, e paguei todas as dívidas, porque também dever é coisa ruim demais. Mas tinha muita dívida? Tinha, quase R$100 milhões, quase R$100 milhões de dívida. E a dívida onde que foi pego 24, 30 milhões de reais, e para você cancelar o negócio, você gastou quase 50 milhões de reais, 20 milhões de reais. Então, o governo federal, ele para os municípios, ele é pior que banqueiro. Os juros que o governo federal cobra dos municípios, e as taxas, e um monte de coisa, é pior que banco. E eles vão pegando os programas, e eles vão fazendo um atraso de forma propositória. Para quê? Para você pagar mais taxa, mais juro, mais um monte de coisa, e não executa, nunca termina um programa do governo federal. Você pega lá uma emenda para construir uma escola. Eu, com dinheiro em caixa própria, eu construo uma escola em 1 ano e meio. Do governo federal é 7, 8 anos para construir, que eles vão lá e liberam 200 mil, não sei o quê, aí tem que fazer mais prestação e não sei o quê. Enquanto isso, o juro tá comendo. Eu, para encerrar um contrato, eu queria quitar o contrato. Eu levei 1 ano e meio. Indo a Brasília, pegando documento. Para quitar um contrato com dinheiro em caixa. Eu disse, eu não quero mais, eu quero pagar a vista do contrato até 2038. Eu quero quitar agora. Eu levei 1 ano e meio para quitar. Imagina. Por causa da burocracia. Não, por causa do interesse de eles querem dinheiro, né? O senhor teve uma participação assim do seu posicionamento médico, pessoal, muito diferente. A gente só escutava falar no senhor na pandemia, porque enquanto os comércios fechavam, você autorizou lá em Coronel Fabriciano. Eu não tenho como entrevistar o senhor e não tocar nesse assunto, que foi o ganho que o senhor teve contra aí um sistema que vinha fechando tudo, e o seu corpo jurídico lá, determinado pelo senhor, ganhou uma ação no STF que... Mas eu fiquei foragido aí umas 2 semanas também, tá? A polícia atrás de mim querendo me notificar e eu foragido. Por causa disso, doutor? Para manter o comércio aberto. Porque teve a onda roxa, depois a vermelha. Eu fui o único município de Minas Gerais que ficou aberto, legalmente. O senhor determinou como prefeito? Legalmente. Uhum. Porque a maior autoridade dentro do município é o prefeito. Com certeza. Não é juiz, não é promotor, não é comandante do batalhão. A maior autoridade dentro do município chama prefeito. Ele é o maior responsável de tudo que está acontecendo. E se ele está agindo dentro da lei, ninguém te fecha. Como foi que o senhor teve o estalo? Não, eu vou solicitar o STF, que eu regule meu município, sou eu que conheço. Não, eu fui recorrendo. O governador atrás eu lembro. Eu recorrendo. E a gente foi lá. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eles derrubaram aquela liminar. Foi onde que eu fiquei foragido um tempo aí, umas 3 semanas, porque eu não podia prejudicar a cidade. Eu estava dentro os leitos ociosos, nós não estava com problema de leito de hospital, não tinha esse negócio todo. Eu ia fechar, não ia fechar. Aí fiquei foragido, eu disse, agora eu tenho que estudar esse negócio dessa onda roxa. Que eu nunca tinha lido o protocolo da onda roxa, porque eu não segui o protocolo da onda roxa, eu segui o meu protocolo dentro de Coronel Fabriciano. A hora que eu fui ler o protocolo, eu disse, mas isso aqui está tudo errado. Isso aqui não tem como, o que o governador está pedindo aqui, não tem como executar, não. Aí eu era muito próximo de alguns secretários do governo do estado, aí eu liguei para um dos secretários, eu preciso falar com o governador. E esse secretário também, ele era a favor de abrir. Aí disse, o que foi? Não, o protocolo
que o governador está usando, o governo do estado está usando, está errado. Não tem como fazer a medição dos indicadores em uma semana, porque está saindo só com 3 semanas. Não, então vem cá. Aí fui lá. Conseguiu a agenda. Governador Zema, muito educado. Eu gosto muito do governador. Ele é educado mesmo. Eu gosto muito do governador. Ele e a Anastasia são de uma linhagem de homens que são... Eu gosto muito do governador. Tive meus problemas só na pandemia com ele. Fui um verdadeiro soldado enquanto eu tive de presidente da MM, não serviçal, soldado. Eu levava os problemas para o governador, dizia: governador, nós temos que resolver isso aqui. Olha esse transporte escolar, não é justo um município estar pagando esse transporte escolar, rodando 100, 200 quilômetros às vezes por dia e ganhar para um aluno per capita o transporte escolar. Não tem problema. Então ele era muito sensato. Eu sempre mostrava as coisas para ele e não foi assim na pandemia, lembro como se fosse hoje. Numa terça-feira eu cheguei para ele, tá me dando trabalho. Você tem que fechar a porta. O governador, eu vim aqui justamente para nós abrir o estado inteiro. Mas o que foi? Aí botei as planilhas tudo, mostrei tudo para ele. Ele olhou para o secretário. O que o prefeito está falando é verdade? Aí o secretário: é verdade. Nós estamos dando um boletim, o resultado do boletim, que eles davam semanal, sempre na quinta, só que os resultados são de 3 semanas atrás, eles não são real. Então, às vezes dizia que tinha tantas mortes naquela semana, só que aquela morte não é daquela semana, é bem de trás, né? Ou tenha tantos positivos, só que esses positivos já é também de 3, 4 semanas atrás. Aí ele disse: doutor Marcos, obrigado pelo que você fez. Você volta para Fabriciano, porque eu estou sendo pressionado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, por tudo, por todo mundo. Não é a minha área, mas a minha área é da empresa, é do comércio, essas coisas. Nós estamos matando essa turma. Mas pelo que o senhor falou, você tem toda a razão. Você vai tranquilo para Fabriciano. Eu só te peço até quinta-feira. Isso é na terça-feira. A partir de quinta-feira, nenhum município de Minas Gerais vai estar mais na onda roxa. Ele foi lá e cumpriu, e nenhum município mais de Minas Gerais entrou na onda roxa. Teve a questão também do STF, né? Não chegou lá a ação? Não, já tinha derrubado aquela liminar. Entendeu? Os extremistas falavam que a gente, teoricamente, era negacionista, que nós estávamos matando a população toda. Doutor, o senhor acha que ser político exige mais técnica ou mais coragem? Porque o senhor foi tem Deus dois. O senhor foi um prefeito turrão, defendia o seu ponto de vista, foi parar na mesa do governador para defender o ponto de vista, você tem que ter técnica, com certeza. Olha, eu dormia 3, 4 horas por noite, eu fiz 2 pós-graduação em gestão pública, para entender o que era o sistema. Porque se você não entender o que é o sistema, você é engolido pelo sistema, pô. Chega um secretário de educação, começa a falar para você em per capita, começa a falar em Fundeb, começa a falar em 70%, em 30%, você não está entendendo nem do que ele está falando. Olha, que o PENAI é isso aqui, vai fazer... Pô, o que ele está falando? Eu vou ler. Imagina um prefeito que não entende o que os seus secretários estão falando, a linguagem que eles estão falando. O prefeito é engolido. Então você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento, você tem que ter dedicação, você tem que saber escutar, você tem que saber realmente a hora de entrar numa briga e com coerência naquela briga. Não entrar numa briga por politicagem, entendeu? Mas para defender aquilo que você acredita. Mas aí a gente... E às vezes isso aí te custa em dispor Sim. com seus próprios aliados. Você tem que se dispor para defender o seu ponto de vista. E eu fui eleito para defender Coronel Fabriciano. E a minha missão era muito clara: defender a cidade de Coronel Fabriciano. Aliás, o eleito com quase 85%, reeleito com quase 85%. Eleito eu fui com 47%. Mas é reeleito. E é uma coisa incrível. E o povo mandando eu embora, que não era para pedir voto, que eu estava eleito. E eu só não tive 90 e poucos %, porque nós estávamos em plena pandemia. Tinha casos... Então, muita gente não foi votar, muita abstenção, né? Foi um ano muito atípico mesmo, doutor. Aí agora o senhor está aí, o senhor vai ficar bem no legislativo? É completamente diferente. Um homem que é cheio de energia, um homem que... A causa é municipalista. Sim. Os problemas dos municípios estão lá em Brasília. É os caras inventando lei lá absurda, lei esdrúxula.
Entendeu? Parece que às vezes está beneficiando o cidadão, mas quem paga a conta? Sobrar para os municípios pagar a conta, nós temos que ter coerência nas coisas que estão acontecendo. Vou te dar um exemplo, eu estou falando de neurodivergente há mais de 3, 4 anos. Por quê? Porque eu vi essa necessidade dentro do município, porque o crescimento, ele não foi aritmético. A progressão, ela foi, assim... exponencial. Nós saímos em Coronel Fabriciano de 100 e poucos meninos, quando eu entrei em 167, para 1.400 meninos, com algum tipo de necessidade. Tudo laudado. E qual a política pública para esse menino? Não, política pública para esse menino é que de hoje em diante não vai pagar IPVA. Política pública, esse menino hoje ele vai sentar no ônibus lá especial. Não, que a política pública é que lá no... Cara... E daqui a uns anos que essa criança, ele já é um adulto. Ninguém está pensando nisso? Não, tem que dar o LOAS, BPC para essa família, que não sei o quê. Não, mas espera aí. Vocês estão tratando a causa autista, que essa criança ela é incapaz? Pode até ter uma porcentagem que tem que ser tratada de uma forma diferente, mas a grande maioria dos autistas, a inteligência deles é fora da curva. É fora da curva, só que é o mundo deles. Então nós temos que adaptar ao mundo deles. Quem está fazendo a legislação dessa causa? Aonde que está a lei? Eu não estou dizendo que eu vou defender somente esse tipo de causa. Não, compreendi. É a bandeira principal. Eu estou te dando um exemplo. Que eu vou te falar o seguinte. Vamos lá. Hoje, o município, alguns dão uniforme para os seus alunos. Eu dou uniforme para os meus alunos. Porque eu acho que tinha crianças em Coronel Fabriciano que andavam descalço, e nós não estávamos no Nordeste, não estávamos no sertão, no semiárido, nós estávamos dentro de Coronel Fabriciano e crianças indo descalço para a sala de aula. Sem uniforme, roupa rasgada. Eu acho que isso aí era o pior bullying para uma criança. Que era isso aí, ele não ter condição de frequentar a escola. Eu acho que era o maior motivo de evasão escolar de Coronel Fabriciano. Aí eu fui lá, dei o uniforme, fiz tudo, e até hoje continua essa política pública, que não era uma mudinha de roupa, não. 3 mudas de roupa todo ano, inclusive com tênis, meia, com tudo. Com bolsa, com tudo. Não, mas isso é material escolar, bolsa foi diferente. Uniforme e material escolar. Fazendo tudo isso dentro da educação. E você sabia que isso não é reconhecido como gasto de educação? Não sabia. Você acha que é justo? Não sabia. Uma criança ir uniformizada e tudo, que além dessa parte de questão de empoderamento dessa criança, de se sentir igual às outras crianças, entendeu? Ele ter condição de ir ali, fazer todo o negócio, a gente conseguir dar segurança também. Porque, por exemplo, se a polícia vê uma criança em hora de escola com uniforme na rua, o que a polícia tem que fazer? Tem que caçar a criança. O que eles estão fazendo aqui? Você devia estar dentro da sala de aula. Então, até para isso, o uniforme é bom. E aí o governo federal, o governo estadual não tem uma política pública que reconhece isso como gasto de educação. Você está dando uniforme, o problema é seu. Fica difícil para os prefeitos, né? Você entendeu? Então, agora, se fosse reconhecido como gasto de educação, você acredita que teria algum menino no Brasil que não estaria de uniformezinho? Todo mundo estaria de uniforme. Tem Fundeb que sobra e aí pode ser rateado entre os profissionais que merecem, o debate não é esse. Mas um menino uniformizado, uma professora também uniformizada, isso faz parte, pô. Faz parte. Não é reconhecido, e assim tem várias. Saúde, eu falo da saúde. Não é justo, até hoje, uma tabela do SUS está pagando R$7 para uma consulta médica. É inimaginável. Não, aí depois quer qualidade no atendimento, pô. Entendeu? Mas você tem um juramento. Mas então me fala desse juramento. A hora que eu for abastecer meu carro para ir pro posto de saúde, eu cheguei aqui no posto de saúde, você abastece aí, que você também tem que botar aqui para me cumprir o juramento de graça. Então as coisas mudam. Não é porque aquele profissional ali não vai ter seu defeito. Então várias coisas incoerentes que existe dentro da nossa política. E fazem aí um monte de coisa, vou criar piso disso, piso daquele outro, eu vou criar um piso. É muito fácil para o governo federal criar um piso de gari.
Não estou dizendo que os garis não merecem o piso, tá? Mas quantos garis o governo federal tem? Uhum. Entendeu? Muito fácil o governo federal falar agora que todo mundo vai andar de graça nos ônibus. Tá, mas quem que vai pagar? Ah não, os empresários vão pagar. De hoje em diante os empresários vão pagar a passagem, vai pagar os ônibus, tudo. Tá, mas da onde o dinheiro, cara? Então, você está entendendo? Qual contrapartida? Estou entendendo. Tem que ter tem que deixar de fazer politicagem. Foi no dia a dia que o senhor virou esse municipalista assim ferrenho? O senhor foi vendo essas incoerências? Não, é necessidade. Eu era médico, eu não entendia nada de Não, eu digo no dia a dia político. Não, mas aí deixa eu contar, foi necessidade. Aí onde que eu fui buscar isso aí? Eu disse, mas espera aí, quem está passando pelos mesmos problemas que eu? Eu já trago do Rio Grande do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul, o espírito do associativismo, do cooperativismo. Aí eu fui entender aonde que estão os meus pares, aonde que eles estão. Aí foi onde que eu fui entender a AMM, foi onde que eu fui entender a Confederação Nacional dos Municípios, foi onde que eu fui entender a Federação Nacional dos Prefeitos. Entendeu? Foi aí que eu tenho esse espírito de associativismo, essas coisas, e fui entender que o problema dele era igual ao meu, que era igual ao do outro, e aí a gente foi só. E vamos se organizar e vamos lutar junto. Mas o problema é o mesmo. O problema de todas as prefeituras, ele é exatamente o mesmo. O que muda é a proporção do problema. Tem uns que o problema é pequenininho, mas a fonte do problema é o mesmo. Existe. E o outro é grande. Essa aí é a mesma coisa. O senhor ficou à frente dessa entidade, o senhor tem muita expertise, né, para defender essas pautas. A gente sabe tudo que está tramitando lá. Eu tive um papel importantíssimo na reforma tributária. A reforma tributária, eu trabalhei ela desde o nascedouro dela. Tanto é que nós indicamos em Minas Gerais, através da minha liderança, 3 conselheiros. Hoje o de Coronel Fabriciano é um dos conselheiros. Nós temos Lagoa Santa e nós temos também, lá do norte de Minas, mais um representante de Minas Gerais, que eu emplaquei dentro dos 14. Dentro dos 14, que vão ser responsáveis por quase R$1 trilhão. E é uma coisa que, para nós, eles, no Vale do Aço, a reforma tributária é uma das pautas mais importantes que deveria estar sendo discutida. Porque nós temos que entender que agora a reforma tributária, o recurso não fica mais aonde que produz. O recurso vai ficar aonde que consome. Aí você diz, mas o que é isso? Mas não tem nada a ver com isso. Não, nós não temos. Ipatinga... Uma região tão industrial. O ICMS de Ipatinga, essas chapas da Uzi Minas aí, eu te digo que 99% ela sai daqui de Ipatinga para uma outra cidade para transformar em carro, transformar em geladeira, Sim. transformar em viga, transformar num monte de coisa que não vai ser mais aquele imposto ficar aqui em Ipatinga. Isso vale para Perã também, isso vale para Belo Oriente, para a Cenibra. Você acha que a Cenibra, a celulose, toda que a Cenibra produz é consumida dentro de Belo Oriente? Eu te digo que nem 0,5%. Nem 0,5% é consumido dentro de Belo Oriente. Só que o recurso dessa tributação não vai ficar mais em Belo Oriente. Então, isso nós temos que estar preparado. A nossa região tem que entender que mudou o sistema de tributação e qual o arranjo produtivo que nós vamos fazer para se blindar em conjunto. Porque nós já tivemos um grande problema aqui, que foi a expansão da Sudene. A expansão da Sudene, ela vem até o NAC, deixa o Vale do Aço, as 4 cidades de fora, e hoje uma empresa, quando quer vir se instalar no Vale do Aço, ela pensa em benefício. Aonde que estão os benefícios? Na região da Sudene. E nós estamos perdendo empresas novas, estamos perdendo empresas velhas, empresas que já estão instaladas aqui na nossa região, estão indo para Valadares para fazer a ampliação do seu negócio e deixando a sua base do Vale do Aço. E ninguém está dando conta disso, tá? Como é que está a reforma, doutor? Está andando. Agora foi instalado o conselho, né? O governo federal, ele tem mais 2 anos para o PIS e o CONFINS já ficar num imposto só. Nós já começamos no experimento, acho que é 0,33, vamos subir gradual até 2033 para dar o giro no IBS, né? O CBS do governo federal mais 2 anos.
Vai ser só um imposto. Nós ainda temos esse período aí até 2033 de teste. Já está no teste. Você já deve ter, se você lança nota, faz alguma coisa, nesses primeiros 2 meses, janeiro, fevereiro, foi um caos. Ninguém conseguiu emitir nota, Verdade. receber nota. Por quê? Porque já está em processo. Sistema travado. Não, porque já é o novo sistema, né? Já é a nota única hoje. Já é a nota única. Agora, tem que ter um conselho lá. Outra coisa que nós trabalhamos muito, mas muito mesmo, para que o que o município recebe hoje, que ele está recebendo hoje, nos próximos 20 anos, ele não pode receber menos. Isso é fantástico, tendo em vista a questão do êxodo de um município aumentar, outro diminuir. Então, o município, isso aí foi trabalho nosso, da Confederação. Seu município vai ter 20 anos para se adequar. Aí então tá ruim para Ipatinga, tá ruim para Timóteo? Tá, num primeiro momento tá, mas ele vai ter 20 anos para se adequar. Ele não pode gastar mais do que ele recebe, senão nós vamos acontecer igual o que aconteceu com Itabira. Itabira, na época das vacas gordas, tinha muito recurso financeiro. Aí foi abrindo equipamentos públicos. Aí começa a diminuir o CEFEM. Está passando aperto para pagar folha, pagar um monte de coisa. Porque não fez naquele momento uma política de um fundo soberano, alguma coisa, pensando no futuro quando terminasse o dinheiro da mineração. Embora ainda seja um polo, né? Minerador. Mas não do que era. Sim, menor. Não do que era. E aí eu te falei, o Vale do Aço, ele já está sendo impactado pela Sudene há mais de 3 anos. E Valadares se especializou em receber empresas para ceder benefícios da Sudene. Nessas horas que a gente vê a diferença da força política. Porque eles têm 3 deputados lá, ó. Impacta muito o município, que elege pessoas só de fora. Então, isso aí, eles já se prepararam, eles conseguem trazer empresas, eles estão sugando as nossas empresas daqui do Vale do Aço. Estão sugando todas as nossas empresas, principalmente as terceirizadas. Porque nós temos que entender a questão de que nós vamos ter uma duplicação agora da nossa BR. Isso é fato. Não tem como voltar atrás, não. Então, isso vai ter uma duplicação. 100 quilômetros para um prestador de serviço da Uzi Minas não é nada com uma estrada duplicada. Então ele pode muito bem ter a empresa dele lá em Valadares e prestar serviço terceirizado para a Uzi Minas, ou pegar uma chapa daqui e levar até ali em Valadares. Entendeu? Isso se não vai vir mais para cá, para o NAC, para Periquito, por que não? Pode ter um grande distrito industrial aí, para que essas coisas aconteçam, né? Nós estamos perdendo esse momento. Nós estamos gritando por representatividade. Esse momento histórico. Nós estamos perdendo um momento histórico e que vai custar muito daqui a 1, 2 décadas. Nenhum município está se preparando, está se cuidando para essa reforma tributária. Eu te falo bem. Aí os caras dizem, mas Fabriciano está com o burro na sombra, Fabriciano está com tantos milhões em caixa, mas Fabriciano é o vagão. Ele não é a locomotiva se chama Ipatinga e Timóteo. No momento que parar de circular o dinheiro de Ipatinga e de Timóteo, Fabriciano morre junto, é o abraço dos afogados. É uma cidade dormitório também. Hoje a gente já mudou muito o conceito, né? Hoje a gente já mudou muito o conceito. Para você ter uma ideia, isso até é vergonhoso. Quando nós pegamos a cidade, o ISS de Coronel Fabriciano, ele chegava em 170, 200 mil reais por mês. Uma cidade de 110 mil habitantes não é nada. Hoje ele gira em 3,5 milhões. Que bom. Setor de serviços. Nós pegamos um município, não só serviço, construção também. Nós demos um boom na construção civil e Caba que tem o serviço de construção. Nós pegamos um orçamento
de 167 milhões de reais. Esse era o meu orçamento de 2017. E hoje está como, doutor? Eu entreguei ele com 620 milhões executados, não de mentira, tá? Tem prefeito que gosta de mentir para botar aquela margem de remanejamento. Eu nunca trabalhei com margem de remanejamento. Eu trabalhei dentro do que sobreestima. E era quanto sua margem de remanejamento quando o senhor era prefeito? Pô, no ano que eles quiseram me caçar, eles botaram 2%. Mas o meu orçamento era tão redondinho que eu não precisava ficar pedindo. Eu também não tem problema. Minhas coisas eram muito transparentes. Muito transparentes. Se eu precisasse, eu nunca fiz coisa pensando em benefício próprio, então era coletivo. Eu não tinha problema nenhum mandar nada para a Câmara. Eu nunca fiz nada para prejudicar nem os vereadores, nem a população de Fabriciano. E fiz todas as reformas que eu sei imaginar, eu fiz em Coronel Fabriciano. Fiz reforma previdenciária, fiz reforma de código tributário, fiz alteração da planta genérica de valores, fiz código de obra, código de postura, fiz tudo, sem problema nenhum. Ainda tem muita coisa, né, doutor? Prefeitura, ele não é um órgão estático, ele é um órgão dinâmico, e os problemas, eles vêm no dia a dia. Olha o que aconteceu com Ipatinga em 2025, aquela tragédia das chuvas. Da chuva, e Fabriciano. Fabriciano em 2017 deu uma tromba d'água, atingiu 27 bairros. Para você ter uma ideia, eu vejo hoje o governo federal descendo de helicóptero lá em Ubá, fazendo aquele monte de festa lá, entregando R$150, R$300 para cada família. Eu, em Coronel Fabriciano, eu entreguei, foi R$4.500 ou R$2.700, uma coisa assim para cada família. Foi quase R$6 milhões. Isso foi de aluguel social? Não, de indenização. Ah, tá. Foi imediato. Não precisava alocar o imóvel. Para comprar um colchão, para comprar uma cama, para comprar uma geladeira, fazer um negócio. Porque eles perderam, foi tudo, pô. Isso foi de imediato. Aí eu vejo lá dando R$300, vai fazer a diferença por R$300 para uma pessoa, pô? Isso não é esmola, não, para quem perdeu tudo. Não dá para nada mesmo, não. A moeda com o jeito que está a nossa. Doutor Marcos Vinícius, o espaço é do senhor. Eu vou deixar o senhor agora para fazer uma mensagem final, deixar um pedido, uma reafirmação. Eu que queria agradecer você. Eu que agradeço. Agradecer aí ao presidente da Câmara, dizer para ele que ele está de parabéns pelo espaço que ele fez aqui, uma coisa fantástica. E olha que eu ando por esse Brasil afora todo, tá? São poucas câmaras e poucos municípios que têm a estrutura que vocês estão tendo aí. E essa oportunidade de fazer esse tipo de debate, né? E claro, e de alertar mais uma vez, nós somos uma região metropolitana. Nós somos uma região metropolitana que tem quase meio milhão de habitantes, e que realmente nós temos que pensar no coletivo. Não adianta a gente pensar individual. Nós já tivemos prefeitos aqui que se achavam coronéis, nós já tivemos momentos na história do Vale do Aço onde que os 4 prefeitos eram do mesmo partido e não sentavam numa mesa para conversar. Não sentavam numa mesa para conversar. E nós temos problemas comuns para ser enfrentados. Nós temos o problema aí do transporte público, que eu acho que se nós somos região metropolitana, não tem por que o transporte público ser individualizado. Nós temos que ter um transporte público unificado, né? Eu subo em Santana do Paraíso, eu paro lá em Coronel Fabriciano com o mesmo bilhete. Isso nós já tínhamos que passar essa responsabilidade para o governo do estado. Estou vendo agora a situação aí de água e esgoto de Ipatinga, que já venceu o contrato, está na emergência, essas coisas tudo. Pô, eu não posso pensar em fazer a licitação de água e esgoto somente de Ipatinga. Eu tenho que pensar em fazer a unificação das 4 cidades e fazer uma licitação em conjunto, indiferente que os contratos vão vencendo ao longo dos anos, tá? Faz uma licitação em conjunto, uma empresa ganha e vai, à medida que vai vencendo o contrato, aquela empresa vai pegando aquele serviço. Por que eu falo isso? A maior parte da captação de água hoje consumida em Ipatinga, ela sai lá de Coronel Fabriciano. Nosso reservatório está lá. Então, como que eu vou falar de uma licitação de água e esgoto em Ipatinga sem conversar com o Coronel Fabriciano? Aí, mas qualquer empresa fala, mas e se a Copasa... Tô fazendo advogado do diabo, tá, Elis? Mas se a Copasa perder a licitação
e ela dizer, não, eu tinha um subsídio cruzado com outras cidades e eu conseguia fazer o preço do metro cúbico da água de Ipatinga por R$10. Como agora eu perdi Ipatinga, eu não tenho como fazer o subsídio cruzado, então agora o preço da água de Ipatinga é 20. Você entendeu? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Sim. Eu só acho que são políticas públicas que elas têm que ser conversadas entre os 4 prefeitos. Está tudo conectado, né, doutor? Conectado. Não adianta. Nós temos que trabalhar. E se a gente conseguir, por exemplo, saúde. Vou te dar um exemplo que a minha área é saúde. Sim. Para que ter 4 hospitais? Ah, não, mas eu quero ter o meu hospital, eu quero... Não, a gente tem que dizer, não, esse hospital vai fazer esse tipo de complexidade. Média complexidade. Esse vai fazer tudo. Márcio Cunha só vai fazer alta complexidade para nós. É alta complexidade? Tudo é no Márcio Cunha, a nossa referência. Agora, é baixa complexidade? Ô, Timóteo, você vai fazer ortopedia. Ô, Fabriciano, você vai fazer cirurgia geral. Entendeu? Ô, Ipatinga, você vai fazer cirurgia ginecológica. Porque às vezes você está tendo 5, 6, 7 equipes para fazer o mesmo tipo de procedimento e não faz a quantidade de procedimento, as 4 cidades junto, que uma cidade média porte faz sozinho. Então tem esse tipo de coisa. Eu acho que só mesmo pensar na questão coletiva, eu acho que o caminho é esse aí, abrir o olho com a questão da reforma tributária, que é o que eu falo, e dos prefeitos também com a causa dos neurodivergentes. Eu acho que é uma causa que é sensível, realmente essas crianças elas estão diferentes, não é só laudo, as crianças sim estão diferentes, tem algo novo no nosso dia a dia e que ninguém sabe como tratar. E a gente tem que tratar. Aí, quando eu digo ninguém... Tá igual a pandemia, então. Não, é ninguém no mundo. Eu te falo que em 2018, Fabriciano ganhou um prêmio internacional da questão da educação especial. A gente foi apresentar lá na França. Eu fui um dos palestrantes, eu e o nosso doutor professor Serra Negra, e a gente falava de como a gente estava fazendo a política pública para a causa da educação especial, os outros países de primeiro mundo, mas como que vocês conseguem fazer isso no poder público? Porque nos países de desenvolvimento, para as mães que estão assistindo aí, o que nós temos hoje no Brasil está anos-luz na frente dos países desenvolvidos, tá? Porque lá nos países desenvolvidos é assim, se você tem uma criança com necessidades, problema seu. Problema é seu, se vira nos 30, vai pagar do seu bolso. O poder público não tem nada a ver com isso, não. A grande maioria dos países, e foi desses negócios que a gente foi falar da educação inclusiva dentro da sala de aula. Porque lá, a criança que é diagnosticada laudada, ela não vai frequentar a escola junto com as outras crianças, não. Não tem esse tipo de inclusão. Tem escolas especiais, mas não junto com as nossas crianças. Que é uma coisa... era isso que eles estavam querendo aprender com a gente. E é uma coisa que os pais não querem. E a gente também precisa acolher essas famílias. Com certeza, mas é o que eu te falei. Não é uma causa real, é uma demanda que nem eu te falei, ela é exponencial, ela não é aritmética, a progressão é geométrica, ela não é uma progressão aritmética. E que ninguém... tá parecendo que tá todo mundo colocando para baixo do tapete, gente. E isso tá tanto do lado do poder público como dos próprios pais. Dos próprios pais. Eu digo para os pais que estão me assistindo, os direitos que os seus filhos têm não é simplesmente ter um IPVA, ter direito do ônibus e fila, ele vai muito além disso aí. E outra, você tem que entender que essa sua criança ela tem que ser independente o máximo possível, porque daqui uns dias você vai morrer. E o que vai ser dessa criança? Essa criança nós temos que deixá-la o mais independente possível. Não pode ficar, coitadinho da minha criança, que a minha criança não é capaz. Ela é capaz sim. Agora nós temos que saber como desenvolver as habilidades dela para o estágio que ela está. E os espectros, né? Cada um numa diferença. Sendo delicada com minha fala, quando eu atribuí que é igual à pandemia, é que eu vejo as famílias correndo, cada um... Mas ninguém sabe o que fazer. Está todo mundo louco, os planos não querem pagar isso, o poder público não tem terapia, o outro tem, o outro não... Porque não tem legislação. Está todo mundo enlouquecido, querendo ajudar seus familiares, seus filhos. Não tem legislação. Não
tem legislação. Vou te dar um exemplo. Se o senhor for a Brasília, o senhor já tem que tomar isso de conta. Vou te dar um exemplo. Propor esse... Eu acho que foi dia 18 de dezembro de 25, saiu um decreto, não me lembro agora o decreto, acho que é 13771, uma coisa assim, o número do decreto. E o que ele diz, esse decreto? Que todas as escolas vão ter que capacitar os monitores com no mínimo 80 horas ou 40 horas e o professor 80 horas. Obrigado, por decreto, para a causa da educação especial. É obrigado a capacitar. Só que não manda recurso. Eu já ia comentar com o senhor. Não manda recurso, vou capacitar aonde? Aonde que está essa educação? Quem vai dar a capacidade? Aonde que está? Qual que é essa pós-graduação? Aonde que está esse negócio? Entendeu? É que nem eu te digo, faz umas leis, ela é linda, ela é maravilhosa, mas para botar aí... e dando um ano para fazer. Entendeu? É como se fosse trocar o pneu com o carro andando e você se vira aí nos 30 para fazer. Tá, mas onde está o dinheiro? Não tem, o problema é seu. Eu legislei, agora você se vira aí na ponta. Por quê? Mais uma vez, volto naquela fala. O governo federal tem criança na escola? Não tem. Tem escola federal para receber essas crianças? Não tem. Os municípios estão anos-luz na frente do próprio Estado. O Estado está fechando matrícula. Por que o Estado... Está querendo municipalizar os... de municipalização e tudo. Pelo alto custo que ele está tendo. Mas eu te digo o seguinte, a educação infantil é responsabilidade dos municípios. Sim. Isso está lá, e o ensino fundamental também. Mas por que o Estado fazia? Porque os municípios não tinham capacidade de fazer. Só que agora os municípios já têm capacidade de fazer. Eu aderi ao Mãos Dadas. E eu teve um porquê de eu aderir aos Mãos Dadas. Eu tinha 2.000 alunos que estavam no Estado. E eu tinha 7.000 alunos no município. Os meus 7.000 alunos do município, ele tinha 5 refeições por dia, ele tinha uniforme, ele tinha tênis, ele tinha kit escolar, ele tinha sistema positivo de educação, tá? Meus alunos desde 2017 é sistema positivo de educação. Os alunos de Coronel Fabriciano, desde 2017, eles já têm inglês no primeiro aninho. No primeiro aninho já tem inglês, tá? E no estado, o que tinha em contrapartida? Nada. Então eu estava criando, já tinha uma coisa de desigualdade dentro. Eu tinha um município um menino ali de 10 anos que já estava sabendo falar inglês, algumas palavrinhas, e aqui o do estado andava de pé no chão. Então a gente foi lá e eu pedi. Então em Coronel Fabriciano já existe a municipalização? Já, 2.000 alunos. Eu não sabia. Nós temos 9.000 alunos e agora, aí se não fosse essa a interferência do Tribunal de Contas, nós íamos pegar do 6º ao 9º, pegar o resto das crianças tudo. O município está preparado. Está preparado, tanto é que deu conta. Então, hoje, de 1º a 6º ano, todo é municipal, não tem mais do estado lá em Coronel Fabriciano. Bem, o senhor tem um desafio, gostei muito das suas falas com as famílias atípicas, eles precisam mesmo de cuidado e zelo. Assim, tá danado, né? Mas assim, é que nem eu te falo. Mas a pauta é extensa. Tratar não como coitadinho. Aham. Criar uma legislação pensando no futuro dessas crianças, não no imediato, não é o agora. É pensando a médio e longo prazo. Porque o que eu me preocupo é o seguinte, e quando esse pai e essa mãe não estiver ali? Eles também se preocupam muito com isso. Nós temos que pensar nisso aí. Então o problema ele é muito maior do que um simples liberar IPVA. Entendeu? Até porque eu vou te dizer o seguinte, 50% dessas famílias às vezes não tem um carro. Então o que faz diferença para ele liberar o IPVA? Não faz diferença nenhuma. Agora, uma psicóloga para essa família, para essa criança, faz muito, uma terapia ocupacional faz muita diferença. E não tem o básico. Se eu não tenho o básico, eu estou pensando em andar de carro sem pagar IPVA, é absurdo, tá? Eu acho isso aí, eu acho um absurdo. Eu te falo assim, é o meu ponto de vista. Eu acho que a lei, ela tem que ser muito melhor. Ela tem que ser muito melhor. E é uma coisa que ele é de norte a sul, de leste a oeste.
é um problema hoje mundial, entendeu? E que não adianta esconder para baixo do tapete, né? E outra, nós temos que regular as telas, né? Porque o que aconteceu? Aonde que estavam essas crianças antes da pandemia? Nunca ninguém se perguntou? Aonde que estavam essas crianças? O mundo é muito há quantos milhares de anos? Aonde que estavam essas crianças? Ah, não era laudada, não era zoada. Mas espera aí, não era laudada e ninguém percebia? Isso não tem nada a ver com isso, não. É nítido que a única coisa diferente que aconteceu na última década é o contato precoce com as telas. Isso é o grande problema dessas crianças. Eu te digo que 80% desses problemas está relacionado com as crianças. Ah, mas não é assim não, doutor Marcos. Claro que é. Nós vamos lá, vamos lembrar a questão. Uma criança nasce, tem as famosas moleiras, não tem? Tem. Tem as moleiras. Nós temos aqui 4 moleiras. Por que as moleiras? Porque o cérebro está em expansão. Então ele está crescendo. Então se ele está crescendo, ele também está... O cérebro é química, tá, gente? É química e eletricidade. E ele funciona por estímulos. Você lembra que até uns 20 anos atrás, uma criança chegava do hospital, ele não tinha contato com a luz. Não. Ele chegava com o olhinho fechadinho, aí ia botando na penumbra, ia devagarinho até abrir os olhinhos, aí ia dando luz para ele. Era assim que funcionavam as coisas. Ficava super vestido. Tinha o negócio todo, tinha tudo isso aí. Contato era esse. Nós não tínhamos contato com tela. Não existia isso aí. Aí o que acontece? Uma criança quando nasce, ela não reconhece as cores, todas as cores. Acho que é 8 ou 16 cores no máximo. Aí vai uma mãe, achando que está fazendo uma grande coisa para a criança está chorando, a criança tem 3 meses de idade, vai lá e põe uma galinha pintadinha para a criança olhar, achando que é bonito, que a criança parou. Claro que ela tem que parar. Você botou mais de 40 mil pontos de luz no cérebro de uma criança que ela só identifica 16. E com velocidade imensa, tanto é que a criança fica assim, ó. Então, eu não quero ser processado pelos Deus me livre. De smartphone, tá? Mas a grande problema que tá aí... É para pensar. Para pensar. A única coisa de diferente que aconteceu nessa década que justifica o crescimento geométrico dessas crianças é o contato precoce com tela. Doutor, a gente precisa muito de representatividade. Eu desejo muito boa sorte, senhor. O podcast está aberto. O senhor vem depois falar da sua entidade. Se o senhor for eleito, lhe desejo muito boa sorte. Nós precisamos mesmo de uma pessoa, mais pessoas, né? Nós já temos uma deputada, para lutar pela região. Não, nós temos espaço. A região tem 350 mil eleitores. Nós temos espaço para 3 deputados. Com certeza. E aí o senhor vem mais vezes aqui, porque o senhor não dá para a gente falar. Olha, isso aqui tudo era para lhe perguntar, mas não tem como, doutor. Estou muito feliz com a oportunidade de estar lhe conhecendo mais de perto. Obrigada, viu? Obrigado a você. Muito obrigada. A todos que assistiram a gente, tiveram tolerância por essa fala. Imagina. É isso aí, pessoal. Essa é mais uma edição do nosso CMI Podcast. Vamos curtir, compartilhar, comentar, mandar aquele alô para o Dr. Marcos, nos ajudar a divulgar o canal, que está aqui institucionalmente para vocês. Obrigada e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.